Diga lá, pessoal, espero estejam todos bem. Esse é o Ateneu Tricolor. Eu sou Wagner Fernandes, esse é o meu amigo Giliardi. Estamos aqui nessa noite, né? Para você que está acompanhando a gravação, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, mas estamos ao vivo nesse momento para comentar alguns assuntos do Fluminense. Vamos pensar um pouco sobre o que foi um pouco o jogo de Fluminense e Santos no Maracanã, domingo agora, né? E depois vamos falar de outros temas. Começando com Fluminense e Santos, houve aí um bom público lá no Maraca, né, Giliardi? Porque, claro, muita gente foi só na onda de ver o Neymar, né? Eu soube que teve vascaíno lá, provavelmente tinha flamenguista lá no meio, infiltrado também, muita gente querendo ver o Neymar. Então, né, e muito tricolor também, né? Tem tricolor que não, faz de tudo para não ir no jogo, mas sabendo do Neymar, o cara vai, que é fanboy mesmo, né? Fanboy do jogador, acaba indo, né? Teve tricolor provavelmente indo mais pelo Neymar do que pelo Fluminense. Mas comenta aí um pouco aí, Giliardi, o que você achou da atuação ter sido bem mais ou menos aí, bem deixando a desejar o jogo do domingo. Comenta aí, pessoal, o que você achou de Fluminense e Santos no Maracanã. Bem, tudo bom, meu amigo? Vejo que as férias acabou, né? Fez a barba. Por enquanto, Wagner, não achei a escalação aqui não. Acho que não está liberado ainda não, hein? Mas vou continuar procurando aqui. Mas vamos lá, falando do jogo, eu não fiquei satisfeito com a escalação do Renato. Eu achei muito tímido o Mano Menezes. Por quê? O zagueiro Freitas, cara, esse cara não tem condições de ser titular do Fluminense, não. Esse é o cara que vai entregar a paçoca quando a gente menos esperar. Ele vai entregar a paçoca. Ele é muito limitado tecnicamente. Então, poxa, eu preferia dar a oportunidade até para o Thiago Santos. Eu acho ele melhor. Inclusive, deve ser titular na zaga hoje, com a contusão do Thiago Silva. Na lateral, poxa, insistir com o René é brincadeira. Se a gente tem um garoto da base que fez uma partida bem razoável, bem legal, né? Eu acho que era melhor insistir com ele, apostar nele, do que apostar num René que é nulo, né? Um René que pouco entrega durante todo o jogo e que também a gente sempre fica com aquela sensação que ele pode entregar a qualquer momento. Vindo a outra lateral lá, o Samuel Xavier, acho que tinha que ser ele mesmo, o Guga está contundido, inclusive ele está com o Neymar no bolso até agora, né? E aí a gente vai para o nosso meio campo. Martinelli e o menino Hércules. Gente, não dá mais para insistir no Hércules como titular do Fluminense. Eu até entendo que a gente não está falando de nenhum bagre, ele tem qualidade, demonstrou isso no Fortaleza, só que ele vai precisar de um tempo maior de adaptação aqui no Fluminense. A camisa pesou para ele. Então, nesse momento, é banco, é trabalhar e tentar se adaptar e não sentir tanto o peso da camisa, mas não tem condições de ficar insistindo nele como titular. Então, poxa, o Bernal tá muito melhor, tá numa fase muito melhor. Era melhor ter começado com o Bernal ali. E detalhe, uma vez que você começa com o Bernal, o Martinelli ele pode atuar como um segundo cabeça de área, que é onde ele se dá melhor. Porque o Martinelli ele é franzino, ele não é aquele cara, não é aquele cara do combate. Agora, quando ele joga ali como segundo homem de cabeça de área, ele rende mais, ele flui mais. Então, com Hércules, ele já não é o segundo cabeça de área, ele é o primeiro. Já começa por aí. Então, a gente avançando por meio, tá lá o nosso Lima Caneta Azul, que é impressionante esse camarada, que a gente, se ele não fizer gol, a gente não sabe que ele jogou. Porque é impressionante como ele se esconde do jogo, cara. Será que o Lescano é tão ruim assim que não consegue, poxa, dar uma oportunidade para o Lescano? Embora eu ouvi uma entrevista, o Renato Gaúcho falou que ainda está observando esse jogador para entender de que maneira ele pode melhor utilizar. Mas, gente, o Lima não dá. O Lima é jogador de compor elenco. Não tem condições de Lima jogar como nosso camisa 10, que é bem provável que seja camisa 10 hoje, porque o Ganso não viajou para São Paulo. A gente não, fiquei sabendo isso hoje, mas a gente não sabe se é por contusão ou se está preservando o jogador por conta da pré-temporada dele que começou tardiamente por conta
do problema do coração que ele teve que tratar. Mas, enfim, a gente vai para o ataque agora. Canóbio. O que o Canóbio está produzindo para ser titular absoluto do Fluminense? Diz para mim. Não está produzindo para ser o titular absoluto. Todo jogo o Canóbio tem lá a sua cadeira cativa. Gente, o Fluminense não tem o melhor elenco do Brasil, mas tem um elenco razoável, tem opções. Ali a gente pode começar com o maluquinho do Serna, entendeu? Querendo ou não, ele erra pra caramba, ele toma um monte de decisões erradas, mas tem uns que ele acerta. Mas bota ele ali para ver se ele rende mais que o Canóbio, já que a gente não pode utilizar o Keno uns 90 minutos, por conta do desgaste físico, da idade. Então começava com o maluquinho do Serna ali, entendeu? E no segundo tempo a gente ia com o Keno. Termancano, concordo, é o nosso 9 ali, é o cara que a gente tem que apostar que vai fazer o gol, e o Arias desculpa. E o Arias ali, beleza, ponto. Mas é muito time do Mano Menezes. Tanto é que o primeiro tempo o Fluminense rendeu muito pouco, não fez quase nada. No segundo tempo melhorou um pouquinho, porque o Renato foi lá, fez as modificações que precisavam ser feitas, né? E uma coisa bacana, que aí a gente tem que louvar o trabalho do Renato, né? Que o time do Renato é mais vibrante, o time do Renato corre, né? O time do Renato acredita. Tanto é que a gente fez o gol quase que no último minuto do jogo, né? Diferente do time do Mano, que era aquele time que desculpa, gente, aquele time que não corria. Então, assim, em resumo, não gostei nada da escalação. Achei o segundo tempo melhor, porque teve as modificações ali, fez uma coisa ou outra ali que eu não faria, mas tudo bem. É aquilo que a gente conversou, o Renato está no início do trabalho, então ele ainda tem margem de erro, ele ainda vai ter uma certa dificuldade de acertar, de ser pontual. Né? Mas, eu espero que hoje a gente tenha surpresas e que não seja esse time Mano Menezes que vai começar a jogar lá, na casa do Coringão lá. Então, meu amigo, a minha análise é essa, né? A respeito do jogo contra o Santos, que felizmente o que importa é que a gente também ganhou, mais 3 pontos, que mantém a gente lá em cima, mais distante da zona da degola. Sei que o campeonato começou agora, mas é sempre bom pontuar, e principalmente jogando em casa, né? Fazendo o dever de casa. Com certeza. Então, também achei o Renato muito conservador. Ele viu que muita gente entrou no jogo da Sul-Americana, do São José, e muita gente deu conta do recado. Ele viu que poderia usar aqueles que foram bem naquele jogo, de repente começar jogando, né? Eu não vejo problema nenhum em colocar o garoto na lateral esquerda. Para que ficar insistindo se tem um garoto da base que jogou razoavelmente bem? O garoto não foi mal, não, teve personalidade. Um garoto com vontade da base, ele dá de 1000-0 num René com 30 anos de carreira. Tenha santa paciência. Qual o problema? Porque eu acho que fica aquela coisa, vai queimar o garoto. Que queimar o garoto, gente? Bota o garoto para jogar. Ele está acostumado. Agora, claro que pesa um pouquinho. E de repente o Renato tenha ficado aí com receio de colocar os garotos na frente do Neymar, com medo dos caras tremerem nas pernas por causa do Neymar e tudo. Eu acredito que tem alguma coisa a ver com isso, mas ele foi muito conservador, podia ter arriscado um pouquinho mais. E o jogo foi aquela lenga-lenga que tu viu, né? O jogo ali, você tá vendo que esse time titular não tá dando liga, mas não, ele, ao invés de usar a experiência do jogo contra o São José como uma base, opa, peraí, teve um ou outro aqui, teve 2 ou 3 aqui que começaram bem, deixa eu trazer, né? Como você falou, o Bernal, vai deixar o Bernal no banco para quê? Né? O Bernal tem que jogar, irmão, tem que jogar, tá jogando bem, tem que entrar, entendeu? O Bernal, e pensar um pouco naquela frente ali, como você falou. Canóbio não está jogando bola para ter vaga cativa. Canóbio não está justificando titularidade alguma, entendeu? Não faz sentido, entende? Ele tá perdendo divididas sem sentido, sabe? Não, sabe? Chega na frente, perde bola. Ele tá matando os ataques do time, cara. Não sei se você viu isso umas 3 ou 4 vezes. A bola cai no pé dele, matou o ataque, acabou o ataque. Entende? Então, não está rolando. Então, é isso aí. O jogo foi... vamos fazer justiça, né? O Fluminense foi relativamente melhor durante o jogo.
né? Se não fosse pela incompetência, o time não precisaria daquele golzinho no final, tá? Eu acho que não é todo jogo que isso vai rolar, não, tá? Corinthians hoje não vai dar essa sopa hoje, não. Tá? Corinthians não vai dar essa sopa hoje, não, de ficar dessa lenga-lenga, e o time, se não abrir os olhos, eles têm qualidade, eles não são Santos, não. Tá? Apesar do Corinthians ter uma crise interna lá, ter os problemas deles, mas o time deles não é igual ao Santos. O Santos é um time limitadíssimo. Então, assim, hoje o jogo é um jogo de alto risco, né? Então, hoje nós temos aí esses desfalques, né? Então, estamos com medo desses desfalques aí. Vamos ver se o pessoal vai dar conta do recado. É isso aí. Então, vamos falar. Teve a reunião essa semana do Conselho Deliberativo do Fluminense e a reunião foi transmitida ao vivo na Flu TV, né? Foram 4 horas de reunião, cara. Eu vi uma parte, né? Vi algumas discussões e para resumir, o que acontece no caso, né? O Mário alega que não há nenhuma proposta na mesa, né? Mas já havia sido noticiado, alguns jornalistas, como por exemplo o jornalista Lauro Jardim, havia noticiado uma proposta que o Fluminense tinha do banco BTG, né? E também algumas possibilidades ali de aportes de investimentos, né? Mas o presidente negou, né? Então, assim, é muito complicado, né? De onde tirou essa informação? O jornalista simplesmente tirou a informação da cabeça e publicou no seu veículo? Eu acho muito esquisito, né? Então, eu acredito que haja, mas eles estão tentando meio que fazer as coisas na surdina, né? Então, o que você acha aí? Você está satisfeito? Você está esperançoso com essa questão da SAF? O que você pensa? Olha, a SAF, eu sou muito em cima do muro no sentido de que a gente tem que ver a proposta, o que temos a oferecer. Se for uma proposta boa, se for uma proposta que realmente venha fazer bem ao Fluminense, né, em termos de valores, em termos de estrutura e tudo mais, bacana, a gente vai aceitar. Agora, se for uma furada, aí não, aí é melhor continuar do jeito que a gente está, porque a gente vê o Botafogo e o Vasco, eles foram praticamente obrigados a abraçar a SAF porque estavam falidos, iam fechar as portas. Então, teve que chegar alguém lá para salvar financeiramente esses clubes. O Botafogo até se deu melhor, né, porque a última temporada conseguiu montar um time bem competitivo, de maneira que foi até campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Bacana. Vamos ver o desempenho do Botafogo esse ano. Vamos ver como é que tá as coisas lá no Botafogo. Não está muito boa. Como eu não sou botafoguense, eu não tenho como acompanhar o Botafogo, mas a gente sempre tem acesso a uma notícia ou outra, e as notícias que chegam não são boas. Né? O Vasco, poxa, o Vasco é um time grande, gente. É um time tradicional aqui no cenário nacional, né? E não tem performado. Acho que, inclusive, até perdeu ontem, né? Então, a SAF para o Vasco, por enquanto, não resolveu absolutamente nada. Então, aqui agora no nosso caso, né, eu acompanhei essa reunião, vi o Mário lá se explicando, gostei do que ele falou, que a respeito de o BTG assumir, e ele como CEO, não vai rolar, porque não é ético, ele falou que não tem nada que proíba isso, mas não é ético. E eu concordei, e é o que praticamente quase todo tricolor queria, né, porque não tinha cabimento o BTG, que até então entrou para procurar parceiros, né, alguém que tenha interesse em investir no Fluminense, aí agora ele, não, eu tô afim de comprar, eu sou o cara que vou comprar, eu vou botar o Mário como CEO, não rola, não ia ser bom, não ia ficar legal, então ele descartou essa possibilidade, bacana, beleza. O jornalista José Ilan, né, ele falou que teve um grupo de árabes que procurou o Fluminense, só que aí o Fluminense, como o BTG está de frente nessa situação, passou a proposta do BTG, né, o BTG entrou em contato com esse grupo árabe, mas não houve um retorno. Isso não foi desmentido lá. O Mário não disse que foi mentira.
Teve uma situação também, e essa foi do Lessa, né? Que o jogador Raí, ele que é aí do lado de São Paulo, né? Seleção brasileira, ele também estava representando um grupo, né? Que chegou a procurar o Fluminense, mas também não desenvolveu a conversa. E, por fim, o mesmo Lessa disse que, através de fontes, o grupo City procurou o Fluminense para comprar o Fluminense, só que a linha do City não bateu com o que o presidente Mário espera do Fluminense, né? Então, eu não sei o que foi discutido ali para que eles nem seguissem uma conversa, mas também foi outra coisa que não foi desmentida. Então, por que eu estou falando isso? Então, tem uma contradição aí. O Mário falou que não teve procura de ninguém. E fonte de jornalistas, só eu aqui citei 3. Então, por que está mentindo? O que está acontecendo? Essas coisas que não tem transparência no Fluminense. Isso me preocupa. Então, se a SAF vir, que venha com transparência, que todo torcedor que é o proprietário do clube Fluminense, né, tem acesso ao que vai acontecer com o Fluminense. O Lessa também, né, ele disse que, no caso, o que está se costurando é que o Mário, junto com o BTG, está procurando os tricolores que, digamos assim, são abastados, são os tricolores milionários, né, para que seja formado ali um grupo de 18 investidores, e esses 18 investidores tricolores venham assumir o Fluminense. Bem, sendo assim, eu começo a ver com bons olhos, porque a gente já parte do princípio que são torcedores do Fluminense, então não vão querer lesar o Fluminense, não vão fazer de tudo para que o Fluminense seja grande, seja maior do que já é. Embora a gente saiba, né, que o mundo comercial é um mundo bem complicado, os caras querem lucro de tudo. Mas, enfim, se assim for se configurando, eu já vejo com bons olhos e espero o desdobramento para ver até onde vão chegar e o que eles têm de proposta. Então, essa é a minha análise, por enquanto, dessa SAF aí, que o Mário começou a procurar lá em 2022, já estamos em 2025, e nada acontece. Mas também, para vir uma SAF bomba, é melhor que nada aconteça mesmo, porque, querendo ou não, o Fluminense chegou até aqui. Por exemplo, nessa temporada temos um bom elenco, a gente pode almejar coisas boas aí pela frente, então também não existe um desespero, temos que se tornar SAF amanhã, porque também a gente vê o Bahia, a gente vê o América Mineiro, a gente vê o Fortaleza, tem um monte de time que já é SAF e não está ganhando nada, meu amigo. O camarada lá do Cruzeiro está até arrependido, e é cruzeirense. Né? Então, você ter dinheiro para contratar jogador também não é garantia de que o time que é SAF vai ganhar tudo. Não é assim. Futebol não é isso. O futebol é apaixonante, na minha opinião, por isso. Porque no basquete, o melhor time normalmente sempre ganha. No vôlei, o melhor time normalmente ganha. No futebol, não. O futebol é uma caixinha de surpresa. O futebol, às vezes, o time muito inferior acaba ganhando o time que é muito melhor. Exemplo, final do Mundial de Clube, Barcelona Internacional que foi campeão mundial com o gol do Adriano Gabiru, time do Barcelona Galáctico. Então, futebol é apaixonante por isso. Então, ter dinheiro, ter um timaço, não dá garantia de títulos. Exatamente. Então, nesse caso, só finalizar essa parte da SAF, eu entendo assim, algo que eu já havia dito, tem que ser um bom investimento. Sabe por quê? Porque nós já vimos o mau exemplo do Vasco. Nós podemos aprender com o erro do Vasco. E a gente vai cometer o mesmo erro que o Vasco cometeu. Entende? Quer dizer, você está vendo a bagunça que está lá, você está vendo que o clube não tem comando, o clube não melhorou, não subiu de patamar. O que isso resolveu? Resolveu para pagar as dívidas, pagar conta, para de repente pagar água, né? Não é desmerecendo o Vasco, não, mas para pagar o mínimo. E o Fluminense vai colocar uma SAF para quê? Entende? O que já foi falado, um dos conselheiros lá, outro assunto com relação à SAF, foi comentado por um dos conselheiros lá, que ele tomou a palavra. Ele disse o seguinte, ele comentou sobre a Xerém, né, sobre a base Xerém.
Quer dizer, o Fluminense não está sendo considerado a base de Xerém para esse cálculo, né? Olha quanto garoto você vende por ano, olha quantos garotos o Fluminense forma, né? Quantas joias aparecem ali, né? Tu vê aí quantas joias de Xerém o Flamengo não leva embora. Leva embora porque são ruins de bola? Não, leva embora porque são joias mesmo. E às vezes o Fluminense aceita vender por um valor pequeno, né? Então, assim, isso é uma coisa a se considerar. Então, eu concordo com você, tem que ser uma boa proposta, né? Então, vou falar rapidinho sobre o jogo que está começando agora, né? E depois a gente encerra, está começando. Hoje vai ser transmitido pela Cazé TV, né? Pelo Premiere também, e na Record. Mas eu acredito que seja só na Record do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo não deve passar. Mas, de qualquer maneira, deixa eu só te passar uma coisa aqui. A escalação é Fábio, Samuel Xavier, Ignacio e Freitas, Facundo Bernal, René, Facundo Bernal, Martinelli, Lima, Canóbio, John Arias e Cano. Não, Canóbio voltou, não, Renato não aprendeu nada ainda, né? Então, infelizmente, vamos continuar aturando Canóbio por mais alguns jogos, né? O jogo está começando agora e fala aí qual é a sua expectativa, Giliard, sobre esse jogo, e daqui a pouco a gente já vai finalizar a nossa live para a gente poder assistir essa partida. Dá um tchau aí pro pessoal e fala do que você espera desse jogo. Bem, a gente espera a vitória, né? Espera mais 3 pontos. Infelizmente o Renato aí vai insistir. O Renato tem esse defeito, né? O Renato é meio teimoso, né? E ele vai insistir com essa teimosia aí com o René, com o Canóbio, com o Lima. Mas a gente vamos torcer para que o Fluminense faça uma boa partida, que a gente consiga sair com 3 pontos, né? E quem sabe aí no segundo tempo o Renato arruma a casa, dá a oportunidade aí para com a garotada. Tem o Lavega, que a gente quer ver atuar mais, tem o Lescano, né? Tem aí o Everaldo. Eu entrei na fila de desculpas pro Everaldo, tá? O Everaldo é aquilo, né? A gente, como torcedor, a gente quer sempre o melhor para o nosso clube. E a gente acaba, às vezes, pesando a mão no nosso comentário. Eu tratei o Everaldo como se fosse um Wagner. Não é isso também. É um 9 raiz, é fazedor de gol, né? Mostrou nisso no jogo contra o São José, mesmo sendo uma equipe muito fraca. Mas, enfim, eu só queria deixar abrir essa janelinha aqui. Estou na fila de pedir desculpa por Everaldo. Então, galera, um grande abraço para todos. Vamos acompanhar o nosso Flusão aí, esperançosos por mais uma vitória, por mais 3 pontos, para que o Renato consiga aí manter essa sequência de vitórias, de invencibilidade. E estamos aí, sempre para falar de Fluminense. Um grande abraço a todos. Meu amigo Wagner, grande abraço, até a próxima. E vamos estar aqui sempre falando de Fluminense. É isso aí, galera. Curta o vídeo, assine o canal, siga-nos, dê um joinha lá no nosso YouTube. Precisamos aí de mais alguns seguidores no YouTube e também na nossa página do Facebook. Grande abraço para a galera, bom jogo para todo mundo aí e uma ótima noite para todos. Grande abraço.